Uma milionária estava prestes a se casar, mas uma mensagem inesperada mudou tudo. Helena era uma jovem milionária, herdeira de uma das famílias mais influentes da cidade. Inteligente, admirada e constantemente cercada por pretendentes interessados, ela acreditava ter encontrado em Arthur o homem ideal. Desde o início do relacionamento, ele soube conquistar não apenas o coração dela, mas também a confiança de todos ao seu redor. Gentil, atencioso e de aparência impecável, parecia o parceiro perfeito para uma vida de estabilidade e amor. Naquele dia, tudo estava pronto para a realização do sonho que Helena alimentara por anos, o casamento. A cerimônia reunia amigos, parentes e conhecidos, todos ansiosos para testemunhar a união que muitos consideravam abençoada. O clima era de entusiasmo e celebração, como se nada pudesse manchar aquele momento. Arthur, sereno e confiante, se destacava como o noivo exemplar. Ao lado dele estava Eduardo, amigo de longa data e padrinho de casamento, alguém tão próximo que muitos o viam como um irmão. A presença dele reforçava ainda mais a imagem de confiança que cercava Arthur, tornando o casal o centro de atenções admiradas. Aparentemente, Helena tinha diante de si o dia mais importante e feliz de sua vida. Ninguém suspeitava que, por trás da aparência de perfeição, um segredo prestes a ser revelado transformaria completamente o rumo daquela história. Faltava pouco para Helena entrar na igreja quando o celular vibrou em suas mãos. Achou que fosse apenas uma mensagem de boa sorte, mas ao abrir, percebeu que não era nada disso. O remetente era Eduardo, o padrinho e amigo de Arthur. A mensagem não deixava espaço para dúvidas. Ele repassava um plano que aconteceria logo após a cerimônia. Arthur iria transferir parte da fortuna de Helena para contas preparadas e, depois disso, desapareceria ao lado do amigo. Helena sentiu o corpo gelar. Leu uma vez, depois outra, na esperança de estar entendendo errado. Mas cada palavra confirmava o pior. O homem que ela acreditava amar, com quem sonhara construir uma vida, não passava de um golpista. Naquele instante, lembranças rápidas surgiram em sua mente. Os sorrisos de Arthur, as promessas de amor, os gestos carinhosos que pareciam tão verdadeiros. Agora, tudo se desmanchava, revelando uma farsa bem montada. Um aperto forte tomou conta de seu peito, e por um momento, ela pensou em desistir da cerimônia ali mesmo. Mas respirou fundo e tentou se recompor. Sabia que não podia agir sem pensar. Se explodisse de imediato, talvez ninguém acreditasse nela. Precisava ser firme, guardar a dor e esperar o momento certo para mostrar a todos quem Arthur realmente era. A marcha nupcial começou a tocar, e as portas da igreja se abriram lentamente. Todos os convidados se levantaram, sorridentes, aguardando a entrada triunfal da noiva. Helena surgiu radiante em seu vestido branco, mas por dentro o coração batia acelerado, carregado pelo peso da mensagem que havia recebido minutos antes. Enquanto caminhava pelo corredor, via rostos emocionados, pessoas que acreditavam estar presenciando um momento perfeito. Muitos enxugavam discretamente as lágrimas, encantados com a cena. Helena tentou manter a postura, mesmo sentindo as pernas pesarem a cada passo. No meio da multidão, um olhar a fez hesitar por um instante. Era Rafael, um antigo amigo de escola. Ele a observava em silêncio, com uma expressão que misturava tristeza e ternura. Era o olhar de alguém que, apesar da dor de perdê-la, desejava sua felicidade. Helena desviou rapidamente, engolindo o aperto que sentiu no peito, e continuou a caminhada. No altar, Arthur a esperava. Ele a olhava com um sorriso confiante, como se estivesse certo de que aquele era o momento da vitória, da conquista definitiva. Mas para Helena, aquele olhar já não trazia segurança. Parecia vazio, carregado de intenções que ela agora sabia não serem de amor. Antes de continuar essa história, comenta aqui a sua cidade. Eu quero ver até onde essa história está chegando. O padre deu início às palavras de praxe, até chegar à pergunta que todos aguardavam, se ela aceitava Arthur como seu marido. O silêncio tomou a igreja. Helena sentiu as mãos tremerem, o coração quase saltando no peito.
Por um segundo, pensou em simplesmente dizer sim e evitar o escândalo. Mas ao encarar o noivo, viu a expectativa nos olhos dele e entendeu que não era pelo amor dela, mas pelo dinheiro que carregava. Foi nesse instante que tomou sua decisão. Com firmeza, pediu a palavra antes de responder. Segurando o celular, anunciou que precisava compartilhar algo com todos. O ambiente ficou curioso e ela abriu a mensagem em voz alta. As frases curtas e diretas ecoaram pelo espaço. Cada palavra revelava o plano de Arthur e Eduardo: casar-se, transferir parte da fortuna de Helena e desaparecer em seguida. A reação foi imediata. Primeiro, um silêncio absoluto, como se ninguém tivesse certeza do que acabara de ouvir. Depois, olhares de espanto, sussurros correndo pelos bancos, expressões de incredulidade. O padre permaneceu imóvel, surpreso, sem saber como prosseguir. Arthur tentou rir, chamando aquilo de um mal-entendido, mas a risada soou nervosa, fora de lugar. Em seguida, a máscara caiu. Ele se irritou, começou a se contradizer, lançando justificativas improvisadas que não convenciam ninguém. Cada palavra o afundava ainda mais. Eduardo, ao lado, estava visivelmente desconfortável. O suor escorria em sua testa, e ele tentou intervir pedindo que Helena parasse. Mas era inútil. A mensagem em suas mãos era clara demais. A verdade estava exposta. O clima da igreja mudara por completo. Onde antes havia expectativa e alegria, agora reinava um silêncio pesado, de choque e desconfiança. Todos os olhares se voltavam para Arthur e Eduardo, que já não conseguiam sustentar a farsa diante de tantos testemunhos. O clima dentro da igreja estava pesado. Todos olhavam para Arthur com raiva e desprezo, e ele já não conseguia disfarçar. A cada segundo ficava mais nervoso, como um animal encurralado. De repente, perdeu o controle. O sorriso falso desapareceu e deu lugar a uma expressão de fúria. Ele avançou em direção a Helena, tentando arrancar o celular de suas mãos. O olhar estava cheio de desespero, como se aquela fosse a última chance de salvar o plano que havia desmoronado diante de todos. Helena deu alguns passos para trás, assustada, mas não teve tempo de reagir. Nesse instante, Rafael se levantou do banco e correu até o altar. Sem pensar duas vezes, ficou na frente dela, protegendo-a com o próprio corpo. Foi um gesto rápido e firme que fez Arthur parar por um momento, surpreso. A reação deixou a igreja em alvoroço. Alguns convidados gritaram, outros se levantaram apavorados. Está gostando dessa história? Curta o vídeo e compartilhe para alguém que gosta de uma história emocionante. O padre recuou visivelmente assustado, enquanto Eduardo tentava conter Arthur pedindo que ele parasse. Mas já era tarde demais. Arthur estava fora de si, tentando escapar e alcançar Helena de qualquer jeito. Um dos parentes de Helena, percebendo que a situação poderia acabar em tragédia, já havia chamado a polícia durante a leitura da mensagem. Poucos minutos depois, o som das sirenes ecoou do lado de fora da igreja, trazendo tensão e esperança ao mesmo tempo. Policiais entraram apressados. Arthur foi contido com esforço, ainda tentando se soltar e gritando desculpas sem sentido. Eduardo, pálido e sem coragem de reagir, não resistiu quando colocaram as algemas em seus pulsos. A cena era humilhante. O noivo e o padrinho, que até pouco tempo atrás eram admirados por todos, agora eram levados algemados diante de olhares de desprezo e decepção. Os convidados, em silêncio, assistiam sem acreditar no que tinham presenciado. Helena ficou parada no altar, tremendo, ainda com o celular nas mãos. Seu vestido branco parecia destoar da confusão que tomava conta do ambiente. Em questão de minutos, seu sonho tinha virado um pesadelo. Atrás dela, Rafael continuava firme, sem sair de perto, pronto para apoiá-la no que viesse a seguir. A igreja estava quase vazia. Alguns convidados ainda conversavam em voz baixa, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O ambiente que antes era de festa, agora parecia estranho, pesado. Helena continuava sentada em um dos bancos da frente, segurando o celular com força. O olhar estava distante, parado em direção ao altar, como se ainda não acreditasse no que tinha vivido. O vestido antes perfeito agora estava amassado,
e o brilho em seus olhos havia se perdido no meio do choque. Foi nesse momento que Rafael se aproximou. Ele caminhou devagar, com cuidado, e sentou-se ao lado dela, sem dizer nada no início. Só ficou ali, em silêncio, mostrando que estava presente. Helena respirou fundo, e quando virou o rosto para ele, encontrou um olhar firme e, ao mesmo tempo, cheio de ternura. Com calma, Rafael começou a falar. Ele lembrou de pequenos momentos da época em que estudaram juntos. As conversas simples nos corredores, as risadas inesperadas, os olhares que trocavam sem precisar de muitas palavras. Helena ouviu tudo quieta. Cada lembrança trazida fazia seu coração bater de um jeito diferente, como se puxasse para fora um pouco do peso que sentia. Depois de um tempo, Rafael tomou coragem e falou o que guardava há anos. Disse que sempre foi apaixonado por ela, mas nunca teve coragem de revelar. Contou que naquele dia, quando a viu entrar na igreja, sentiu tristeza, mas também felicidade, porque queria o melhor para ela, mesmo que não fosse ao lado dele. As lágrimas que Helena segurava finalmente rolaram. Não eram mais de dor, mas de alívio. Pela primeira vez desde que tudo aconteceu, ela sentiu um pouco de paz. O olhar de Rafael não escondia nada. Não havia interesses, nem mentiras, apenas sinceridade. Ela não respondeu de imediato. Estava frágil demais para dar qualquer passo naquele momento. Mas algo dentro dela mudou. Pela primeira vez, percebeu que talvez o amor que sempre buscou fosse simples, honesto e seguro, como aquele que Rafael demonstrava. Ele não a pressionou. Apenas ficou ali, deixando que ela chorasse, oferecendo seu ombro e seu silêncio acolhedor. E foi nesse instante, depois de tanto caos, que Helena encontrou um lugar seguro. Não em promessas grandiosas, mas na presença verdadeira de alguém que sempre esteve por perto. Os dias seguintes ao casamento, que não aconteceu, foram cheios de movimento. Logo no dia seguinte, os jornais e programas de TV falavam sobre o caso. Noivo e padrinho presos em plena cerimônia. O nome de Helena estava em todos os lugares, mas não como vítima ingênua. As pessoas a viam como uma mulher corajosa que teve força para expor a verdade diante de todos. A polícia recolheu provas e o celular dos acusados foi a principal delas. As mensagens mostravam claramente o plano de Arthur e Eduardo. Usar o casamento para colocar as mãos na fortuna dela. Logo surgiram denúncias de outras mulheres ricas que tinham caído no mesmo tipo de golpe. Ficou evidente que eles eram golpistas experientes. O julgamento foi rápido. Com tantas provas, não havia como negar. Arthur e Eduardo foram condenados por fraude e tentativa de extorsão. Helena acompanhou tudo de perto. Sentia dor ao lembrar do homem em quem confiou, mas ao mesmo tempo alívio por ter escapado a tempo. Aos poucos, a vida dela foi retomando o ritmo. O silêncio que antes pesava na casa começou a ser preenchido novamente por pequenos momentos bons. Rafael estava sempre por perto, no começo como um amigo, ajudando a distrair, arrancando sorrisos, trazendo leveza para os dias que ainda pareciam confusos. Com o passar do tempo, Helena começou a perceber coisas diferentes. O jeito atencioso de Rafael, o cuidado em cada palavra, a maneira sincera como olhava para ela. Não havia pressa nem pressão. Era como se tudo fosse acontecendo naturalmente. Certa noite, enquanto conversavam, Helena percebeu que algo tinha mudado. Já não era só amizade. Ela sentia por ele um carinho mais profundo, um amor nascendo pouco a pouco, mas cheio de verdade. Era diferente de tudo que vivera com Arthur. Ali não havia mentiras, apenas confiança. Foi então que ela entendeu. Aquela mensagem que parecia ter destruído o dia mais importante de sua vida, na verdade a tinha salvado. Salvado de uma mentira que teria acabado com sua paz e a levado a um destino triste. Mais do que isso, a mensagem abriu espaço para que ela encontrasse algo muito maior e verdadeiro. No fim, Helena não lembrava daquele dia como o casamento que não aconteceu. Para ela, foi o dia em que a vida mostrou outro caminho. O dia em que perdeu um sonho falso, mas ganhou a chance de viver um amor real. Dessa vez com alguém que realmente merecia seu coração.